Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começa agora o nosso programa Consciência e Revelações. Um programa que é totalmente dedicado a você, meu querido, minha querida ouvinte, para nós falarmos de consciência, dessa capacidade que todos nós possuímos de perceber o mundo, de perceber tudo que nos cerca e também esta capacidade que nos garante um entendimento amplo, entendimento geral da nossa existência e da existência do mundo e também do universo como um todo. Consciência também para o entendimento de onde que nós viemos, do que é que fazemos e também para onde iremos. Ou seja, a consciência de nossa origem e de acordo com todas as religiões, com todas as tradições. A consciência da nossa realidade, do que somos, de nossa formação, de nossa constituição, dos nossos dons e capacidades, defeitos e limitações, através de um processo de autoconhecimento, usando todas as filosofias e todos os conhecimentos iniciáticos que estão disponíveis para nós no contexto evolutivo na face da Terra. E, por fim, a consciência do nosso destino, do nosso fim individual e coletivo, de nossa finalidade ultérrima através do conhecimento da escatologia, que estuda o fim, o nosso descarte, usando os conhecimentos da milenar sabedoria iniciática das idades, que é a verdadeira detentora de todas as revelações. E o que é revelação? Revelação, como o próprio nome diz, é o ato de revelar-se, é o ato de mostrar-se. Revelação é a própria divulgação de coisas, de mistérios, de assuntos ditos ocultos ou desconhecidos, ignorados ou então que estavam sendo mantidos em segredo. A revelação é a declaração da própria verdade manifestada e também das verdades não manifestadas, ocultas, ditas sobrenaturais, usando conhecimentos iniciáticos, usando capacidades superiores e principalmente através da inspiração e das capacidades superiores de homens e mulheres santas, mestres, manus, profetas, adeptos e também avataras ou guias da humanidade. E neste programa Consciência e Revelações, a minha função vai ser sempre a de ser comunicador, conscientizador e também revelador. Revelador da maior consciência e da maior revelação que está disponível para toda a humanidade. Da maior sabedoria que existe acumulada e também manifestada, que é a sabedoria de Melquisedeque. Melquisedeque é o espírito, Melquisedeque é a entidade, Melquisedeque é a seidade, é a consciência que tem como corpo físico o nosso próprio planeta Terra. Ou seja, quem é Melquisedeque? É a inteligência que comanda toda a evolução do nosso planeta. A evolução do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do nosso quarto reino hominal. Melquisedeque significa o Senhor das duas faces. Melquisedeque é o próprio Rei do mundo, ele é a consciência maior que comanda toda a evolução, todos os acontecimentos no nosso planeta, quer aqueles que já ocorreram relacionados ao passado, todos os que diuturnamente, de dia e de noite, estão acontecendo agora e aqueles que ocorrerão também no futuro. Melquisedeque é, portanto, a nossa origem como Deus Criador, porque criou tudo que existe. Melquisedeque é a nossa existência, é a nossa realidade, é o nosso comando como Deus mantenedor que mantém todo o jogo evolutivo, todo esse contexto na manifestação que nós participamos como dádiva do grande arquiteto do universo. E Melquisedeque é o nosso destino, o nosso fim, final, futuro, como Deus revelador. E é justamente através da revelação
através dos conhecimentos passados através deste mesmo programa, que nós chamamos Consciência e Revelação, que você vai poder adentrar nesta consciência do Rei do Mundo, que nós chamamos de Shuddha Dharma Mandalam, que nós chamamos de GOM, Governo Oculto do Mundo, que nós chamamos então de Agartha Shambhala, que nós chamamos então de Essência Consciencial de comando do nosso processo evolutivo e do nosso planeta Terra. Esta figura Melquisedeque, ela é ímpar, ela existe na Bíblia, ela é conhecida na Bíblia e ela é falada apenas em alguns trechos e de uma maneira muito superficial. Por exemplo, você que se interessa por esse assunto, por esta seidade, você pode ler Gênesis 14, onde neste episódio Melquisedeque abençoa a Abraão. E diz então que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, porque ele foi aquele que iniciou todo o processo da Eucaristia, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que é o verdadeiro Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão começou todo o processo que até hoje nós conhecemos como dízimo, dando 10% ou a 10ª parte de tudo que ele possuía para Abraão. Que Abraão tinha, ele deu então para Melquisedeque. Então veja que Melquisedeque representa aquele que instituiu a Eucaristia e aquele que teve o início dos dízimos. Depois, em Hebreus 5, 6 e 7, nós temos também, novamente, os textos falam de Melquisedeque. Em Hebreus 5 fala que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. E diz o seguinte: tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então quem era, na realidade, Jesus Cristo? Ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 6, ele fala dos perigos espirituais, da esperança como âncora da alma, a esperança, nossa consolação como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu dos mistérios, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7, também fala Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E fala o seguinte sobre Melquisedeque: é aquele ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todos sempre. E dessa linhagem de Melquisedeque sai toda a linhagem sacerdotal levítica. Então veja que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E também Melquisedeque aparece no Salmo 110. Onde jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, arcano 11, polaridade 1 mais 1, 2, significa exatamente esta palavra Melquisedeque, o Senhor das duas faces, aquele que representa do lado esquerdo todas as trevas e do lado direito todas as luzes, aquele que representa do lado esquerdo todo o mal, o próprio anticristo, e do lado direito todo o bem, o próprio Cristo. Ele representa a polaridade no jogo evolutivo, ele representa a consciência dos dois opostos unificados em um único e mesmo ser, que é Melquisedeque. E no programa de hoje, então, para termos uma consciência maior sobre quem é Melquisedeque, nós poderemos entrar em contato com ele, nós podemos entrar em contato com esta seidade. Mas não é através de um processo, de um raciocínio, de uma lógica, de uma mente como nós usamos pela dedução, pela indução, por todo esse processo que nós usamos o nosso mental. Mas existem poderes superiores, capacidades superiores que todos nós possuímos, e estas capacidades podem realmente nos contactar
podem nos colocar em contato com esta consciência maior chamada Melquisedeque. Ele não pensa, ele não vai entrar em contato com cada um de nós através de uma linguagem mental, através de um processo físico de manifestação, como nós conhecemos, mas sim através de processos superiores. Assim, existem 3 maneiras de nós entrarmos em contato com Melquisedeque. Através do mental arrúpico, quer dizer sem, rúpico, com forma, então significa sem forma. É o mental que não usa dedução, indução, raciocínio, lógica, mas o mental onde nós, através de nossas capacidades superiores da mente, conseguimos adentrar no mundo das ideias, o mesmo mundo das ideias de Platão, e de lá captarmos o conhecimento direto para o nosso estado consciencial. Então nós podemos captar o conhecimento de uma outra realidade, de mundos suprassensíveis, e trazer este conhecimento de uma forma compactada para a nossa própria percepção aqui, quando nós estamos manifestados. E esse conhecimento ele é polar, ele pode ser tanto negativo, sobre coisas que provocam problemas na nossa evolução, como também e principalmente coisas positivas que agregam valor para a nossa própria evolução também. Então, nós podemos ter contato com Melquisedeque através do mental abstrato. A outra maneira vai ser a que nós vamos abordar mais hoje, que é através da glândula pineal, ou seja, através de uma glândula superior que nós temos, que representa a maior capacitação que todos nós podemos e deveremos desenvolver ao longo do processo evolutivo. Nós sempre falamos que ainda estamos longe do final do processo evolutivo da Terra. Como humanidade, temos 1.664.501.103 anos de evolução. É o tempo, é a idade que você tem, que eu tenho, que toda a humanidade tem, para chegarmos desde um protótipo inicial de ser humano até o momento atual, no ciclo atual. Mas falta muito ainda para chegarmos ao final, porque a Terra ela está com 1.955.884.803 anos, usando esse mesmo calendário. E a Terra vai perfazer, ou tem que perfazer, 4.320.000.000 de anos para completar os kalpas e todo o processo evolutivo de acordo com as leis planetárias, de acordo com as leis que regem toda a evolução do nosso planeta. Então falta muito ainda para chegarmos lá. Mas à medida que nós formos evoluindo, automaticamente esta glândula chamada pineal, que tem o tamanho de uma ervilha e que fica bem no centro de gravidade do cérebro, debaixo da massa encefálica, é que nós então teremos essa glândula totalmente desenvolvida. Assim sendo, nós temos glândulas do futuro, e 2 são principais. Nós temos uma glândula que é a pineal, que nós chamamos a glândula de Cristo, que nós chamamos a glândula que permite os maiores poderes conscienciais, e temos uma outra glândula que fica atrás do nariz, acima do céu da boca, chamada pituitária ou hipófise. A pineal ou epífise, na cavidade central do cérebro, bem debaixo da massa encefálica, e a pituitária ou epífise, atrás do nariz e acima do céu da boca, são as 2 glândulas que permitem desenvolver as capacidades superiores do homem. E o mental abstrato, que se relaciona exatamente com o Vishuddha, com o chakra da garganta, ou seja, com a própria tireoide e paratireoide. À medida que nós desenvolvemos a tireoide, nós então conseguimos desenvolver o mental abstrato. E o mental abstrato é o mental angélico. Anjo não é uma entidade, uma seidade, existem anjos de todos os tipos, de várias finalidades, anjos que cuidam do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Então, na realidade, anjos não são entidades como seres, como as pessoas dizem, mas são sim inteligências criadoras. E nós então, para entrarmos na sabedoria de Melquisedeque, primeiro temos que entrar em contato com anjos, que são inteligências criadoras. Isso acontece através do chakra da garganta, chamado Vishuddha, que é um vórtice bem à frente da região mediana,
fronteira da garganta, onde nós temos as glândulas que nós chamamos de tireoide, que produz a tiroxina. E se nós olharmos, a cada 10 pessoas, 9 têm problemas exatamente com a tireoide. E por que acontece isso? Porque a humanidade está atrasada em seu processo evolutivo. Nós já deveríamos ter o mental abstrato como foco de consciência, como foco de evolução, mas nós não temos. Então, simplesmente estamos atrasados no contexto evolutivo. E assim sendo, o órgão físico que deveria repercutir através de capacidades superiores, e não acontece, porque nós estamos atrasados, isto então passa a ser um problema para nós. E daí vem as doenças com a tireoide que tantas pessoas sofrem e tantos acontecimentos e perturbações provocam para todos no momento atual. Mas faz parte de um contexto evolutivo, não tem nada contra. Então, para entrar em contato com Melquisedeque, o primeiro ponto é através do Vishuddha, do chakra da garganta, através do desenvolvimento deste órgão que nós chamamos quinto princípio, chamado órgão de Vênus, que permite o mental angélico, que é o mental que entra direto em nossa consciência, sem o uso da razão, sem estudar, sem pensar, sem raciocinar, sem nada. Simplesmente é um conhecimento colocado dentro de nós. Este é o primeiro meio. O segundo meio é através de uma outra glândula que nós temos, chamada pituitária ou hipófise, que fica atrás do nariz e acima do céu da boca. Existe uma yoga hindu, chamada yoga lingual, onde nós, através da ponta da língua, colocada na região traseira da garganta, e cutucando o céu da boca, os hindus tentam então massagear esta glândula pituitária ou hipófise para tentar fazer surgir o seu hormônio, para que ela se excite e produza o seu hormônio, né, que é o hormônio tireotrofina. E quando este hormônio tireotrofina realmente faz parte, ele começa a existir, produzido pelo nosso ser e é descarregado na corrente sanguínea, automaticamente nós começamos a ter capacidades superiores. Como, por exemplo, a capacidade da telepatia. Somos capazes de enviar pensamentos à distância e também de recebermos, captarmos pensamentos à distância. Isso não quer dizer distâncias pequenas, podem ser distâncias longas, é esta capacidade da transmissão dos pensamentos que queremos abordar também hoje. E esta glândula permite também todo um conhecimento superior. Permite abrir uma visão que nós chamamos visão superior e capacidades superiores, como, por exemplo, visualizar formas de pensamento. Aquilo que uma pessoa pensa, nós podemos ver o que ela está pensando. Se uma pessoa pensar algo que tem forma, a gente consegue ver aquilo que está com forma que a pessoa está pensando através do seu processo mental. Porque, na realidade, pensamento é matéria, só que não a matéria como nós conhecemos, densa, mas uma matéria muito sutil chamada de Chitta. E essa matéria Chitta, ela está em constante movimento. E este movimento chama-se vritis. E estes vritis provocam uma excitação muito grande nessa matéria. Então o que vem a ser pensar algo que tem forma? Vem a ser modelar Chitta. E Chitta modelado, a modelação pelo pensamento faz com que a forma pensamento seja igual àquilo que nós entendemos ou entendamos quando esta coisa existe manifestada. Então, esta glândula chamada pituitária ou hipófise permite, portanto, ver formas pensamento, receber pensamentos, transmitir pensamentos. Mas a outra que a gente também quer falar no nosso programa de hoje, que permite a maior consciência, que permite o contato direto com esta consciência maior, que comanda todo o processo evolutivo no nosso planeta, é a glândula pineal ou epífise, que fica no centro de gravidade da cabeça, abaixo do cérebro, lá no meio. E esta glândula, então, ela permite a terceira visão, a visão espiritual, permite a continuidade de consciência, ou seja, nunca mais nós perderemos a consciência. Poderemos dormir, até mesmo entrarmos em estado de sono profundo, mas estaremos sempre conscientes e cônscios do que está acontecendo à nossa volta, aqui, fora de nós, e no mundo e no universo como um todo.
É uma consciência chamada consciência crística, consciência superior, consciência átmica. Tudo aquilo que nós ouvimos, nunca mais esquecemos. Tudo que vemos, nunca mais esquecemos. Tudo que nós sentimos pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, nunca mais também nós esquecemos. Então, esta glândula chamada de pineal, ela permite aquilo que nós chamamos de terceira visão. E essa terceira visão é exatamente a visão espiritual. O espírito, ele não é visto através dos olhos físicos. Nós não podemos, através de um processo espírita, por exemplo, espiritualista, de qualquer natureza, ver um espírito. O espírito não dá para ver. Normalmente, o que se manifesta num processo espírita ou espiritualista não é o espírito, mas sim a alma. Por isso que a prática espírita ela é chamada de prática animista, porque ela mexe com as almas. Então, alma sim, nós poderemos ver, poderemos tocar. Então, nós poderemos ver alma de pessoas vivas, manifestadas, como projeções. Poderemos ver almas de pessoas já falecidas. Poderemos ver almas de vários tipos, almas de animais, porque animal também tem alma, é uma alma inferior e incompleta, mas tem. Então, nós poderemos ver processos anímicos, mas espiritual não. Quando nós despertamos a glândula pineal, sim, nós poderemos entrar na percepção superior do que é espírito. Não que nós vamos ver o espírito quando acordamos esta glândula pineal, mas poderemos ter a percepção do espírito em sua total plenitude. Para você entender, querido e querido ouvinte, pegue simplesmente uma semente qualquer. Uma semente de laranja, por exemplo, dessa que você tem aí na sua casa, uma semente de maçã, qualquer semente. Esta semente, o que ela tem dentro dela? Esta semente tem dentro dela uma árvore que existe sem existir em possibilidade, que é uma árvore espiritual como ideia. Se nós plantarmos esta semente, esta ideia, esta árvore espiritual, que existe sem existir como ideia, vai então através da semente, pegar esta ideia que é espiritual, que a gente não vê, mas sabe que ela existe, e transformar na árvore física. Então a árvore, para ser física, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter uma criação. E esta criação, esta ideação, é o espírito. Então o espírito não dá para ver, mas ele existe. E a maior prova disso é a semente. Se nós pegarmos um saco de 50 quilos, cada semente tem uma árvore diferente de uma mesma espécie. Imaginem um saco de 50 quilos com sementes de maçã. Todas vão gerar macieiras. E cada macieira vai gerar maçã, cada maçã vai gerar novas sementes, que é o ciclo de repetição ou de volta à forma ou de reencarnação na própria natureza. Mas quando nós pegarmos naquele saco de 50 quilos uma semente e olharmos, e tivermos essa visão pela pineal ou epífise, ou essa visão que nós chamamos espiritual superior, nós poderemos ver a árvore que existe sem existir em possibilidade. E se nós aguardarmos essa semente germinar e até crescer a árvore e atingir o seu apogeu, vamos ver que ela é exatamente fisicamente como ela se mostrou para nós espiritualmente, como ideia. E se nós pegarmos toda semente, cada uma das sementes desse saco de mais de 50 quilos, nós teremos árvores diferentes, com ideias diferentes, mas dentro de uma mesma espécie. Então veja o poder do espiritual, veja o que é ideia, veja o que é espírito. É totalmente diferente de matéria. Espírito e matéria são a mesma coisa, porém em condições diferenciadas na manifestação. Espírito está na manifestação como ideia e a matéria está na manifestação exatamente como precipitação, como evolução, como algo denso no contexto evolutivo. Assim sendo, pineal, a terceira visão, que nós sempre também procuramos falar. Nós já falamos do portal de Arrancara, que é o pescoço, não é isso? Ou seja, nós poderemos, através do pescoço, termos 3 portais para entrarmos em contato com Melquisedeque e com todo o mundo espiritual. Nós temos o chakra da garganta, que é o Vishuddha, que permite entrar no espiritual através do mental abstrato, não é isso? Depois nós temos o chakra frontal, que fica entre as sobrancelhas. O chakra frontal entre as sobrancelhas está automaticamente conectado
com a pituitária ou hipófise, né, que produz a tirotrofina e que permite a telepatia, receber pensamentos e ver visões superiores, ver formas, pensamentos. Depois nós temos a terceira, que é superior, que é a pineal epífise, que produz um hormônio chamado melatonina, e quando ela funciona, permite então esta continuidade de consciência e todos os poderes que Jesus tinha. Então, tudo aquilo que Jesus fez através dos seus milagres e da sua manifestação, quem tiver a pineal acesa, aberta, vai poder fazer exatamente a mesma coisa no contexto evolutivo atual. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos já já para dar continuidade ao nosso programa e continuarmos a falar da glândula. E vamos voltar ao assunto de hoje, que é falar da pineal, da terceira visão, não é? Conhecida como olho de Shiva, ou seja, a visão superior que permite enxergar com outros olhos maiores, olhos sutis, olhos poderosos, outros mundos e outras realidades maiores. Quando nós temos um primeiro contato com o anjo, sabe o que nós vemos? Não é o anjo em si, não é essa figura que existe em desenhos, que existem nas igrejas, mas sim a gente vai ver um olho. E o próprio olho que o anjo se manifesta representa a visão que ele permite a sua própria manifestação. Porque no princípio, o que foi criado? Foi criado a luz. E essa luz compactada viraram os sóis, as estrelas. É isso que a Bíblia diz. E para permitir enxergar a luz, que foi a primeira criação de Deus, nós temos então o quê? A visão, nós temos o olho. Então o anjo se manifesta muito através do olho. É aquele olho inquiridor que se nos mostra através de um processo de busca da espiritualidade. E a terceira visão é esta visão superior através de um olho oculto. Este olho é a própria glândula pineal ou epífise que produz a melatonina. E veja, quando nós temos melatonina produzida por nós próprios na corrente sanguínea, tudo muda na nossa vida. Existe a melatonina artificial, a melatonina animal, mas não é dessa que eu falo. Tem que ser a melatonina feita, desenvolvida, produzida pelas nossas próprias capacitações interiores. E quando isto ocorrer, esta melatonina vai permitir anticorpos contra toda e qualquer doença. Por isso que os mestres, os verdadeiros homens santos, eles praticamente não ficam doentes ou não ficam doentes, porque eles têm melatonina na corrente sanguínea. E é esta mesma melatonina que permite a transmissão de pensamentos, percepção de pensamentos, porque ativa automaticamente a pituitária ou epífise e agita também toda a produção da tirotrofina, que permite as capacidades superiores da telepatia e também da captação dos próprios pensamentos. Então veja que pelo hermetismo, pela tradição oculta, pela sabedoria iniciática das idades, nós somos trinos, como cabeça, tronco e membro, como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, não é isso? Nós somos trinos também, como falange, falanginha, falangeta no dedo, porque Deus é trino, a manifestação é trina, e nós também somos trinos como corpo, alma e espírito. E esta pineal permite a capacitação do espírito. Corpo é simplesmente o sustentáculo da nossa evolução. É o veículo físico que sustenta a nossa evolução, onde nós, então, imprimimos evolução no processo, no contexto da manifestação. A alma é o psicomental, que é a sede da nossa evolução. E o espírito significa a origem, e o espírito significa o final. É de onde nós viemos e para onde nós iremos. Ou seja, é a origem e o fim. Espírito é a causa da nossa evolução. A alma é a lei, o próprio karma manifestado. E corpo é o efeito. Assim, para cada uma dessas três divisões, nós possuímos uma visão correspondente. Nós temos, portanto, três tipos de visão. A primeira visão chama-se visão do corpo, que é o primeiro nível de visão que permite ver dois mundos. O primeiro mundo, que é esse mundo físico, esse mundo denso que a gente conhece no dia a dia, e um segundo mundo, que é o mundo etérico. Então, através dessa visão chamada física, nós poderemos ver
a visão do corpo físico e a visão do corpo etérico. Veja que a visão do corpo etérico já é um primeiro nível de clarividência. Clarividência significa ver claro. E como que nós podemos desenvolver a visão etérica? É a coisa mais simples. Basta ficar olhando, por exemplo, uma planta e se distrair totalmente, até que aquela planta desapareça pelo processo de abstração. O que é abstração? É a gente se distrair totalmente, se abstrair do meio ambiente e vai apagando os sentidos pela própria abstração e, de repente, aquilo que nós estamos focando com a visão física passa a despertar uma segunda visão. Passamos a ver o corpo etérico daquela planta exatamente como ele é na sua realidade, um corpo de material vital, um corpo que nós chamamos duplo etérico. Então, nós ainda não possuímos a nossa visão física totalmente desenvolvida, mas nós poderemos desenvolvê-las, nós poderemos, através desta prática da abstração, que é simplicíssima para nós praticarmos, e nós poderemos enxergar outras tonalidades de cores, por exemplo, cores da vida, porque prana, que é a energia vital que constitui os corpos vitais, porque o que são corpos vitais? Eles são nada mais do que prana compactado. E prana é ki, prana é chi dos chineses, ou seja, uma energia que pode ser compactada para formar corpos vitais. O nosso corpo físico, ele está vivo. E o que imprime vida no nosso corpo físico? É o corpo vital. E o que é o corpo vital? É compactação de prana. Se nós olharmos numa região limpa do céu, por exemplo, no azul do céu, se nós olharmos no horizonte do mar, no horizonte de um lago, naquele azul, nós vamos ver, depois de fixarmos um pouco o olhar, vamos ver pequenos glóbulos de cor rosa-violácea, pululando em todas as direções. Estes pequenos glóbulos pululando em todas as direções são pequenos pacotes de prana, de ki ou de chi, que nós chamamos de energia vital. Quando nós inspiramos oxigênio em processo paralelo à respiração, o nosso organismo vital absorve prana. Tudo que tem vida, como reino vegetal, qualquer animal e qualquer ser humano, que são seres da vida, absorvem prana. E prana, então, mantém a vida e mantém o seu corpo conservado, e é assim que funciona. Então, o primeiro nível de visão é o nível de visão física, que é esse nível que a gente enxerga exatamente com os olhos que nós temos. E as pessoas não enxergam iguais. Tem gente que enxerga mais, gente que enxerga menos, e quando nós desenvolvemos a visão física, passamos a enxergar muito mais do que nós pensamos que somos capazes. Mas, através da abstração, através da busca da visão vital, nós então ampliamos a visão física e passamos a ter uma visão física vital. Então passamos a ver o corpo vital das pessoas. A gente pode ver uma pessoa, quando tem muita vitalidade, ela apresenta uma tonalidade cinza, violácea, forte, brilhante no seu corpo vital. Já uma pessoa de pouca vitalidade apresenta um corpo vital escurecido, murcho, sem vitalidade, sem brilho. Isto permite também conhecer aquilo que nós chamamos de efeitos Kirlian, ou fotografia Kirlian, porque é o meio de fotografar esta própria energia vital. E se nós fizermos exercícios de abstração, enxergaremos gradativamente com os olhos físicos um outro mundo, o mundo que envolve, o mundo que interpenetra este mundo físico, enxergaremos o mundo etérico, ou o mundo vital. Enxergaremos o aura de saúde, enxergaremos o corpo vital dos seres vivos, de plantas, de animais e de pessoas, e enxergaremos ainda mais com os olhos físicos os seres etéricos, como, por exemplo, gnomos, fadas, salamandras, silfos e doentes, que estão nessa dimensão vital, chamadas dimensão etérica. São seres etéricos também. Se bem que existem salamandras astrais, silfos astrais, se bem que existem salamandras mentais, silfos mentais. Mas vamos conseguir ver aqueles que a gente chama etéricos. E vamos ver que aquilo que é atribuído como fantasia, como histórias da carrochinha de criança, ou seja, ver gnomos, ver fadas, realmente nós poderemos ver, porque são seres
são entidades que existem e que nós sempre falamos também através da nossa programação. Porque o mundo etérico está agregado, ele envolve e interpenetra o mundo físico, e com esta visão física desenvolvida pela abstração dos sentidos, nós poderemos então ver dois mundos e amplia todo esse conhecimento que nós temos. A visão da alma é uma segunda visão. Nós poderemos ver almas. Então tem pessoas que enxergam falecidos, enxergam desencarnados, tem pessoas que enxergam a alma de uma outra pessoa, de um outro ser. É uma segunda visão que permite ver numa primeira fase um mundo maravilhoso, um mundo de luz, não dessa luz que nós conhecemos, que é dada pelo sol, mas de uma luz sutil, de uma luz muito mais tênue, chamada luz astral. Então nós vamos ver o mundo astral, que é o verdadeiro mundo dos sonhos, que é o mundo dos sentimentos, dos instintos, das emoções, que é o mundo dos encarnados, daqueles que estão vivos, né, ou encarnados em viagem astral, e também dos falecidos ou desencarnados que estão nessa dimensão. No vastíssimo mundo, esse mundo colorido, esse mundo com uma luz diferenciada chamada luz astral. Esta segunda visão é, portanto, a visão da alma. E se esta visão da alma for mais desenvolvida, ela permite ainda ver formas, pensamentos, como eu falei, trabalhando a pituitária, trabalhando a hipófise. Nós poderemos, o chakra ágina, que fica entre as sobrancelhas, poderemos ver formas, pensamentos, que ainda está em alma. Porque a alma, ela é composta do astral, ou da luz astral, e é composta também dos pensamentos, porque a alma é psicomental. Então poderemos ver um aspecto superior da alma, que são as formas, pensamentos. Aquilo que uma pessoa pensa, nós poderemos então ver. Permite visualizar o que uma pessoa está pensando. Então se a pessoa pensar em algo que tem forma, em algo que é concreto, esta visão vai se mostrar exatamente como a pessoa está pensando. Se é um rosto, é um rosto. Se é um objeto, é um objeto. Mas se for algo abstrato que não tem forma, ela pode estar pensando na felicidade. Felicidade não tem forma. Ela pode estar pensando no amor que não tem forma. Ela pode estar pensando na ética que não tem forma. Então, o que a gente vai ver? Não vai ver forma, mas a gente vai ver um símbolo. E este símbolo, à medida que a gente correlacionar o símbolo com aquilo que a pessoa está pensando, nós temos uma linguagem simbólica. Esta linguagem simbólica, na tradição iniciática, é chamada linguagem de Devavani, ou dos Devas, a voz da palavra, é chamada a linguagem sacerdotal, não é isso? Realmente uma linguagem superior. Então veja que através desta linguagem nós poderemos ver a linguagem dos símbolos, esta linguagem que a gente chama maravilhosa. E nós então poderemos dizer que vamos ver pensamentos. As emoções e os pensamentos podem, portanto, serem vistos com uma segunda visão. É uma clarividência astral aliada a uma clarividência mental. No mundo astral, vemos as entidades astrais com a clarividência astral, tudo aquilo que tem forma, e com os olhos da alma, que são os olhos umbilicais. E podemos ver pensamentos, que são os olhos cardíacos, que podem ser vistos exatamente como eles são pensados no plano mental. Então poderemos ver tudo que existe no plano astral e no plano mental. Mas existe a terceira visão. A terceira visão é a visão da glândula pineal ou da epífise, conhecida como olho de Shiva, a terceira divindade da Trimurti ou da Trindade indiana. Na realidade, é o maior sentido que possuímos, é o sentido superior que nos coloca em contato com os mundos, que nos coloca em contato com as hierarquias espirituais. Ao desenvolvermos a terceira visão, ocorre automaticamente o aperfeiçoamento da visão física e etérica, o aperfeiçoamento da visão da alma astral e mental e o crescer cada dia mais com maior intensidade da visão espiritual. Aí sim poderemos ver espíritos. Não como o espiritismo fala, porque espírito não se vê, porque nós poderemos desenvolver normalmente até a segunda visão. Então poderemos com a visão física ver corpos físicos e corpos vitais, de plantas, de animais e de homens. Com a visão astral poderemos ver corpos astrais de animais e de homens.
e seres astrais dessa dimensão. Com a visão mental poderemos ver formas, pensamentos do homem, porque o animal não pensa, não é isso? Então poderemos ver formas, pensamentos do homem e formas e entidades que existem no mundo mental. Mas com a visão espiritual, nós adentramos no mundo das ideias, que é o mundo de Platão, que é o mundo espiritual, e passamos a ver ideias. Sabe o que é ver uma ideia? Não é ver algo manifestado, algo concretizado, é algo que ainda não existe. Ele é ideia, é possibilidade, é como eu coloquei no primeiro bloco, a árvore que existe sem existir em possibilidade dentro de uma semente. Não é? Quando nós plantamos esta árvore que existe sem existir em possibilidade dentro dessa semente, essa ideia vai então fazer surgir a árvore física exatamente de acordo fisicamente com a ideia original. E nós enxergamos isso. Já pensou então olhar uma semente e ver as ideias que já existem? Olhar um espermatozoide, olhar uma mulher grávida quando ela está engravidando, no momento onde o espermatozoide masculino está adentrando no óvulo masculino, e ver todo um ser como ideia. Um ser dinâmico desde o início do embrião, né, no momento da fecundação do óvulo, até o seu desenvolver no útero, até o seu crescimento fora do útero, até chegar em sua idade maior, todo o seu apogeu, todo o seu declínio. Não é maravilhoso? Então, isto é visão espiritual, isto que a glândula pineal permite ver. Não apenas o destino, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Então, a terceira visão ligada à pineal permite a clarividência completa, permite a clarividência em todos os planos evolutivos, desde a ampliação da visão física até a clarividência etérica, a clarividência astral, a visão de todos os seres encarnados e desencarnados e entidades, formas de desejo e de emoções, e a clarividência mental ou a visualização do mundo mental, de seres mentais, de formas de pensamentos, até a visão espiritual das ideias que existem na dimensão abstrata, na dimensão da intuição e na dimensão átmica. O nosso terceiro olho é a pineal, nada mais é do que uma pequena glândula cinza avermelhada do tamanho de uma ervilha aderida à parte de trás do terceiro ventrículo do cérebro. É uma glândula que em épocas evolutivas passadas, conhecida como épocas lemurianas, agiu como centro de controle espiritual. E nessa época nós éramos gigantes, tínhamos 4,30 metros de altura e éramos comandados pelas hierarquias espirituais através da pineal. E vivíamos como títeres ou bonecos dependentes de alma grupo, sem o mental e na situação do paraíso, onde não existia karma, dor, sofrimento e inconsciência. A glândula pineal era a ligação com a consciência espiritual. Com a evolução e a doação do mental pelas hierarquias, surgiu o livre-arbítrio, a expulsão do paraíso, a expulsão da vida com os deuses, e a glândula pineal foi atrofiando gradativamente, surgiram os olhos com a visão física, e hoje ela está desativada e obscurecida. E esse programa visa acordar. Acabamos de apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estaremos de volta sábado que vem, à 1h da tarde.